Olá! Estamos começando mais um Diálogo Aberto, um programa produzido pela Faculdade Palotina de Santa Maria em parceria com a Universidade La Salle. Toda quinta-feira temos um encontro marcado aqui na TV Imaculada para abordar diversos temas com convidados especiais. No programa de hoje, nós recebemos o padre palotino Ademar Figueira, atualmente ocupando o cargo de ecônomo da província Nossa Senhora Conquistadora dos Padres e Irmãos Palotinos de Santa Maria. O padre Ademar atuou durante 14 anos na missão palotina em Moçambique e é sobre este tema que vamos conversar no programa de hoje. Bem-vindo, padre Ademar. Muito obrigado pelo convite de participar deste programa, Diálogo Aberto, e poder partilhar um pouco da experiência vivida na missão palotina em Moçambique. Padre Ademar, para que o público que nos assiste possa conhecer mais um pouco sobre a missão palotina em Moçambique, vamos explicar como e quando começou a presença dos palotinos lá em Moçambique. A presença palotina começou em 1998 com a chegada em Moçambique das Irmãs Palotinas. E no ano seguinte, 1999, então chegamos, os padres, irmãos palotinos, para estar e assumir um trabalho em Moçambique. E nesse trabalho em Moçambique, né, nessa perspectiva missionária, quais são, né, os objetivos nesse país? Ok, ao pedido dos bispos em Moçambique, e na época o pedido do bispo de Inhambane, a diocese onde começamos, era para assumir algumas missões que estavam sem padres, sem a presença de padres, irmãos, devido à guerra que houve, guerra de 16 anos de guerra civil, logo após a independência de Moçambique. Houve uma desestruturação de todas as comunidades, as paróquias, então era um processo de reestruturação e de reanimação, reorganização das comunidades. E nós então fomos convidados pelo bispo de Inhambane e também motivados pela já presença das irmãs palotinas naquela região, e fomos para ajudar especificamente ou primeiramente nesse trabalho de atendimento e de reorganização das comunidades que estavam dispersas. O senhor bem comentou nessa sua fala que os palotinos chegaram lá num momento onde estava terminando uma guerra, estavam se reestruturando socialmente e economicamente, né, naquela região, espiritualmente, religiosamente. Como é o contexto, né, social, econômico, religioso, né, de Moçambique hoje? Bem, hoje podemos dizer que houve assim um processo, algum desenvolvimento. Na época, eu estive a primeira vez em Moçambique no ano 2000, um ano depois que a missão, a primeira missão foi assumida. E aí ainda percebia-se sinais da guerra, né? Destruição de estruturas, carros queimados, o povo disperso, as igrejas semidestruídas. Então esse foi o início. Depois
eu cheguei em Moçambique em 2010 e ainda eram alguns sinais de evolução, mas ainda os desafios muito grandes. E depois de 14 anos lá, hoje, houve passos, né? Passos assim, no desenvolvimento das estruturas, as comunidades, as paróquias, as dioceses se reorganizaram, né? Hoje ainda há muitos desafios, especialmente no que se refere à vida social, assim, digamos, ainda há muita falta de escolas, ainda hoje tem crianças que têm aula embaixo de uma árvore, mas houve passos significativos, né? Em relação às comunidades, aí sim percebe-se uma grande evolução, né? Organização, dinamismo. Nos últimos tempos, agora houve a criação de outras 3 dioceses, né? Então há assim uma revitalização bastante marcante. Nesse contexto religioso, né, os missionários são formados aqui com uma teologia, né, latino-americana, numa formação, né, teológica brasileira, e os desafios enquanto, né, esse encontro dessa cultura do missionário com o povo, né, lá de Moçambique, como isso se dá? Ok. Você diz assim, nós os brasileiros que lá estamos, né? Estamos. É o desafio para nós que vamos daqui, nós que fomos principalmente lá no início, o desafio maior é a cultura, né? Assim, assimilar, conhecer, valorizar, né, a cultura, também na evangelização, né? Então, ainda sempre esse desafio assim de aproveitar aquilo que é bom, e tem muita coisa boa em nível de vivência de fé na cultura africana, no nosso caso moçambicana, mas assim ainda há um processo de purificação, né? Um pouco purificação e principalmente aproveitar aquilo que é bom para a vivência da fé. E de que forma os palotinos contribuem, né, hoje lá na missão, para o desenvolvimento humano, espiritual daquela população que é atendida, né, pelos missionários? Nós, os palotinos, quando há 26 anos atrás chegamos em Moçambique, fomos com o objetivo principal de atuar na evangelização, né? Principalmente na evangelização. Claro que quando se fala de missão e de missão na África e em Moçambique, nesse tempo que nós lá chegamos, assim, o desafio social, a promoção humana era e sempre é um aspecto fundamental, né? Dadas as carências que tem. Então, o missionário em Moçambique, no nosso caso, e a minha experiência, é assim de atuar em todas as áreas, né? Todas as áreas. A pastoral, é a celebração, são os sacramentos, mas é muito também a formação humana,
promoção de formação para o crescimento humano, o atendimento a crianças, né? Por exemplo, na paróquia, nos lugares onde eu atuei, havia e hoje há muito forte em Moçambique a pastoral da infância missionária, muitas crianças que vão até a igreja, que são organizadas, que são acolhidas, são atendidas, e aí também há um trabalho de formação humana, de ajudá-las assim a crescer, né, no aspecto humano, e também a motivar e encaminhar para o estudo, para a escola. Nesse trabalho de motivação para estudar, para a escola, a participação das celebrações, em que aspectos eles acompanham, no sentido de eles aceitam o convite, participam, precisa fazer uma insistência? O povo moçambicano, e assim, o povo moçambicano, o africano, mas para nós lá o moçambicano é muito acolhedor, né? Muito acolhedor. Então, uma das coisas que, assim, nós os missionários sempre fomos muito bem acolhidos. A participação nas comunidades, na paróquia, tem crescido muito, né? Em Moçambique ainda nós temos uma igreja que cresce, constrói-se igrejas grandes, igrejas cheias, muitas crianças, muitos jovens, muita participação e muita animação. Muito bem, Padre Ademar. Muito obrigado por esse primeiro bloco, né, desse diálogo, né, muito produtivo. Nós vamos agora para um breve intervalo. O Diálogo Aberto volta já. Não saia daí. O programa Diálogo Aberto está de volta. Hoje nós recebemos o Padre Ademar Figueira, que durante 14 anos trabalhou em Moçambique, na missão palotina no país africano, onde exerceu as funções de vigário paroquial da paróquia Maximiliano Maria Kolbe, em Inharime, 2010, pároco da paróquia Maximiliano Maria Kolbe, em Inharime, 2011 a 2019, pároco da paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus de Liquileva, em Matola, 2020 a 2023. Padre Ademar, a missão começou pequena e hoje já possui uma abrangência maior, onde os palotinos estão presentes atualmente. Então, nós começamos em uma missão, hoje também em Moçambique chamam-se paróquias. Então, na Diocese de Inhambane, no sul de Moçambique. Um ano depois assumimos uma outra paróquia, em Inharime, onde eu estive durante 10 anos. E depois de alguns anos fomos ao norte, extremo norte de Moçambique, numa região também hoje de conflitos, com algumas guerrilhas, ataques, e por último assumimos a paróquia na Matola, né, em Maputo. Então hoje estamos em 5 paróquias, né? E nesse tempo também foram
fundados ou construídos 2 seminários. O primeiro seminário para iniciantes, também em Arrime, e nos últimos anos, seminário de filosofia na Matola, que é na Grande Maputo, né, a capital do país, e que nesse ano, então, como está assim sendo habitado pelos seminaristas palutinos. O senhor permaneceu em Moçambique durante 14 anos. O que mais lhe marcou nesse período por lá? Okay. Inicialmente, o que me marcou foi o impacto da destruição dos 16 anos de guerra civil, mas também impactou muito fortemente, desde o início, a acolhida do povo, assim, a alegria que é típico do povo moçambicano, em geral africano, e a participação, a crescente participação na vida da igreja. Então, talvez é o que mais assim impactou no meu dia a dia. O senhor já comentou nas suas respostas anteriores, mas daria para, assim, exemplificar um pouco como é o dia a dia de um padre ou de um irmão palotino numa missão? Ok. Tá bem. Se eu falar da minha experiência, tem assim duas fases, 2 etapas. O começo, nessa realidade ainda de necessidade de reestruturar as comunidades, e depois, os últimos anos, e já mais próximo à capital do país, então, uma realidade já mais desenvolvida. Então, o começo, a minha chegada e os meus primeiros anos foram, eu diria assim, a atividade missionária era ir além daquilo que é o trabalho pastoral, né? O trabalho pastoral é a celebração, é a formação, porque nós tínhamos o desafio de construir as capelas, né? As capelas. Então eu me envolvi bastante com a ajuda de colaboradores e construímos ao menos 20 ou 20 e tal capelas, né? Chamada assim de material local, né? Um pouco de blocos, um pouco de caniços, umas pequenas taquarinhas que se fazia as paredes, cobertura com chapas, chamada assim construção precária, mas era o lugar onde celebrava-se. E isso feito, a mim marcou isso também, feito em mutirão, né? O padre também subia no telhado para pregar chapas, para fazer, né? Um pouco de tudo, mas isso também animava a comunidade, as pessoas a estar aí, né? Estar aí, ajudar. Então, um pouco esse aspecto que no início da missão era bem necessário. Depois, então, nos últimos anos, aí, né, uma realidade mais de cidade, de bairro, também na minha experiência na paróquia, nos últimos 4 anos, nas 5 comunidades que nós atendíamos, todas elas construindo sua igreja. Agora sim, então, igreja mais moderna, concreto, blocos, né? E 100% com recursos da comunidade, né?
Então também, isso é o aspecto, digamos, material, né? Mas depois, assim, digo de novo, né? O mais bonito é essa crescente participação, animação, alegria, né, do povo na vida da igreja. No bloco anterior, o senhor mencionou muito a questão do respeito à cultura, a aprender, né, a cultura. E como a cultura africana, moçambicana, né, influencia no trabalho pastoral? Uhum. A cultura, o africano, né, o moçambicano, eles têm uma valorização muito grande dos antepassados, né? Os falecidos. Para eles estão vivendo juntos. Lá no interior, ainda hoje, o cemitério é na sombra de uma árvore próximo à casa. Então, porque eles vivem juntos, estão aí, tem muito isso, né? E isso perpassa também na vida de fé, né? Então, para nós o importante é assim, perceber, compreender e ajudar a valorizar, mas também ir assim fazendo com que isso vá sendo integrado na fé da igreja, né? E em Moçambique, né, há vocações locais surgindo para a vida religiosa palotina? Uhum. Em Moçambique nós temos grande número de vocações, né? Nesses 26 anos de missão, nós temos já 6 padres, um irmão, são 11 seminaristas na teologia, né, em Santa Maria, são 13 seminaristas na filosofia, em Moçambique, né, e são 20 seminaristas na primeira etapa de formação no seminário de Inharime, né? Então, há muitas vocações, muita procura, não só na vida palotina, mas os seminários diocesanos, das outras congregações, há um despertar, né? Isso que eu dizia, as igrejas ainda enchem cada vez mais, né? Ainda há um crescer de participação na igreja. E há também, ainda há um crescimento no número de vocações, especialmente na vida religiosa ou sacerdotal, na vida religiosa masculina, né? Feminino, talvez, pela cultura também, a vocação feminina, a vida consagrada é um desafio maior. E nós aqui do Brasil, né, todos aqueles que estão nos assistindo aqui pela TV Imaculada, como que nós podemos colaborar com a missão lá em Moçambique? Uhum. Ok, então São Vicente Pallotti, que começou a congregação com promoção das missões, né? Ele dizia que há 3 maneiras de colaborar, ou de participar, de ser missionário, de participar na missão. Uma maneira é sair da sua terra e ir, né? Sair do Brasil e ir a Moçambique. Hoje também há moçambicanos que vêm ao Brasil como missionários, né? Moçambicanas. É uma maneira. A outra maneira é ajudar com recursos, né? Pallotti fazia coletas para ter material, livros, cálice, patena, para vestes, para mandar para as regiões de missão. Então ele dizia, quem ajuda nisso também é missionário. Não está lá, mas é missionário. E a outra maneira é
é a oração, né? A oração. Então, todos nós podemos, cada batizado, cada cristão e quem está aqui no Brasil pode ajudar a nossa missão em Moçambique, né? Apresentando-se como voluntário para passar um tempo lá, como houve casos de alguns que já foram e permaneceram, ou então com uma colaboração material, né? Ajuda em valores, né? Para apoiar, porque as nossas missões ainda dependem, no mínimo, uns 75%, 80% de ajuda de fora, e especialmente a oração, pelas missões, pelas vocações, né? Isso é fundamental e é muito valorizado. Padre Ademar Figueira, muito obrigado, né, por sua presença. Muito obrigado por esse diálogo enriquecedor, para conhecermos um pouco mais essa bela missão que temos em Moçambique. O nosso programa vai ficando por aqui. Muito obrigado pela vossa presença. A você aí que está na sua casa, pela sua audiência. Nós nos vemos na próxima semana.